Olá, pessoal. Recebi um e-mail do CSO Advisor falando sobre uma pesquisa de tendências que a Microsoft fez com os principais CISOs mundiais, tá? E eu vou passar para vocês que são os cuidados e que tem que ter e as tendências que estão sendo observadas. Primeira coisa é que os CISOs eles têm que tocar ou escolher as prioridades para fazer os malabarismos que a gente tem hoje dentro do ambiente empresarial. Então, tem que fazer as escolhas, tomar decisão, gerenciar com base em risco. Tá? Então, a Microsoft conversou com vários líderes de segurança e identificou três pontos principais prioridades. Tá? A primeira delas diz respeito ao cenário de ameaças e vetores de ataques que mudaram completamente a partir dessa tendência de você trabalhar em casa, ou seja, você ter essa ação focada em trabalho híbrido, trabalho remoto, tá? E isso, o que acontece com isso? Você aumenta muito o seu vetores de ataque e as ameaças que estão sendo direcionadas para as pessoas. É bom sempre a gente lembrar que qualquer ataque cibernético, qualquer ação dentro de uma empresa, começa pelo elo mais fraco. Que elo mais fraco é esse? São as pessoas. Então, cada vez mais a gente está começando a observar cenários de phishing, e é o que eles estão falando aqui, né, que aumentou o phishing desde o início da pandemia, e todos eles reportaram que esses ataques afetaram a sua organização, ou seja, o ataque de phishing foca em pegar as pessoas, pegar o elo mais fraco, em que eles caiam nessas armadilhas e assim eles perpetuam o ataque entrando dentro dessa sua organização. O outro ponto, né, que a gente percebe é que aumentou muito o ataque de spray de senha. O que é um ataque de spray de senha? Ataque de spray de senha é quando você pega uma quantidade de contas de pessoas e não fica tentando fazer uma bruta força, uma força bruta, né, dentro de uma pessoa para descobrir a senha daquela pessoa. Ele pega um padrão, um conjunto de senhas, padrões, e tenta uma quantidade muito grande de pessoas. Então ele pulveriza esse ataque para vários usuários e a gente sabe que muitas dessas contas já estão na Dark Web, ou seja, se a gente não se proteger, existem essas contas já disponibilizadas, todo mundo usa aplicações fracas que têm contas lá, e essas contas podem ser utilizadas para fazer esse ataque de spray de senha. Tá? Então, esse é um primeiro ponto, né? O cenário de ameaças e vetores de ataques mudaram rapidamente, né? Tá? E muito desses ambientes, né, que ele está ressaltando aqui, né, não usam um multifator de autenticação, que hoje em dia é bastante obrigatório. Assim, é primordial que você tenha um segundo fator de autenticação, porque quem gosta de senha, diz o ditado, são os hackers. Né? Eles gostam muito de senha, e senha sem um segundo fator é um objeto frágil. Tá? O segundo ponto que eles estão falando aqui é o aumento de risco cada vez mais complexo na cadeia de suprimento. Eu costumo dizer que a cadeia de suprimento é o quê? É a extensão da sua organização. Tá? Então, aqui a gente observa diversos fatores que levam algumas empresas a confiarem nessa empresa estendida, e não observam que ali você tem você está confiando nas fragilidades dos outros. Então aqui o que a gente tem que entender é que a gente tem que constantemente aplicar o zero trust, ou seja, desconfiar sempre, sempre exigir que você tenha uma autenticação, ou seja, qualquer pessoa que entra no meu ambiente, agora num ambiente aberto, né, porque agora está tudo interconectado, a gente tem que aplicar o zero trust, ou seja, ter a informação de que aquela pessoa autenticada lá precisa se reautenticar dentro do meu ambiente, ou seja, assuma que está sendo atacado sempre, é o conceito de zero trust. Quem não conhece, vê o vídeo aqui no canal, que a gente tem esse conceito todo muito bem explicado. Tá? Então, o princípio zero trust é também você, além de autenticar, fornecer o acesso apenas para aquilo que aquela pessoa ou que aquele fornecedor ou aquele usuário da cadeia de suprimento precisa fazer no seu ambiente, não estendendo outros conhecimentos ou outros acessos
desnecessários para que ele faça a tarefa, o need to know, né? E, finalmente, o terceiro ponto, né, é que cada vez mais a gente está percebendo falta de talento, e esse é um outro elo, né? Que é tecnologia, processo, são as pessoas. Cada vez mais a gente precisa de grandes pessoas atuando na área de segurança cibernética. Então, existe uma falta de pessoas que precisam estar dentro das organizações, e os CISOs precisam reter esses talentos, ter essas pessoas, tá? E atualizar essas pessoas constantemente para evitar isso. Tá bom? Bom, se você gostou do nosso conteúdo, frequentador assíduo, dá um like, curte, se inscreve e compartilha com as pessoas, porque isso dá para a gente um aumento no rating, e cada vez mais a gente ganha relevância no YouTube e passa a distribuir esse conteúdo de forma mais constante para a comunidade. Tá bom? Valeu!